Olá, você quer a boa ou a má notícia em relação ao Covid-19? Essa é a proposta da apresentação de hoje. Hoje a ideia é falar para vocês de uma maneira muito bacana, muito científica, sobre essa situação que a gente vive hoje da negação da doença ao pânico generalizado. Quer dizer, aquilo que a gente pode entender de uma maneira imparcial, científica. Eu vou apresentar dados para vocês, a parte ruim, e depois a gente vai finalizar com a parte boa. Então, antes de começar, curta aí, inscreva-se no canal, compartilhe, porque muita gente pode ver esse vídeo e ter mais clareza, mais tranquilidade para a gente tocar em frente. Vamos começar pela má notícia então, que é mostrar para vocês a seriedade da doença. É uma doença muito grave para quem tem complicações dela, fatal. E aqui eu mostro para vocês da Organização Mundial da Saúde aqui, que mostra para vocês que a gente já teve 400 mil mortes no mundo todo, com mais de 6 milhões de casos confirmados, sendo que os Estados Unidos é quem mais tem, mais de 25% das mortes são nos Estados Unidos, e o Brasil já tem, na data de hoje, dia 5 de junho de 2020, 33 mil pessoas mortas, o que é uma tragédia social pela complexidade, evidentemente. Outros países da Europa, na verdade, acaba sendo a Itália, França, Espanha e Inglaterra são aqueles que mais tiveram fatalidades. O leste asiático, Japão, Coreia, conseguiu controlar melhor e tiveram menos casos. Existe uma preocupação muito grande com a África, que pode ter uma explosão desses casos, e aí a África tem uma questão social muito grande de pobreza, e aí nós vamos ter uma epidemia com uma mortalidade, uma severidade ainda maior. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que evoluiu a doença nesses 3 meses. A gente está em junho e a pandemia no Brasil chegou no meio de março, de uma maneira, final de fevereiro, mas no meio de março a gente adotou agora quarentena, né, na maior parte dos estados e cidades do Brasil, de uma maneira muito intensa, por algumas premissas. Existiu naquele momento, isso faz 3 meses, algumas situações que fizeram com que as decisões fossem aquelas naquela época. E aí eu quero falar dessas premissas e o que mudou. Uma delas é de que as UTIs não suportariam, e por isso houve uma expansão para todos os governos, comprando estruturas hospitalares, criando hospitais, fazendo parcerias com hospitais privados para poder ter o suporte. Isso aconteceu. Na prática, hoje, tirando algumas regiões, algumas cidades realmente mais carentes, o que acontece é que hoje tem leito disponível. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a informação de que 90% dos leitos de Covid estão ocupados. Às vezes uma informação que chega dessa maneira, dando a sensação do pânico. Um pouquinho de cuidado com essa informação, porque são os leitos destinados para Covid. Na verdade, foram construídos, criados e disponibilizados nos hospitais públicos e privados leitos para Covid. Então, muitas vezes, aqueles leitos estão numa lotação, mas existe uma capacidade, às vezes ociosa até, inclusive, especialmente nos hospitais privados, que tem parceria pública, de outros leitos de UTI. Então, essa primeira premissa de que falta leito já acabou. Isso é uma grande notícia, apesar de ser uma premissa preocupante. Outra coisa que existia de premissa era um estudo de Londres que previa 2 milhões de mortes no Brasil. A gente teve uma mortalidade muito grande, de mais de 30 mil pessoas, mas está muito longe dos 2 milhões que gerou um pânico generalizado, indevido, catastrófico, que isso levou a complicações que a gente está vivendo hoje. Outra coisa é que naquele momento, em março, não existia tratamento. Os tratamentos no mundo inteiro, estavam tentando, os médicos, a ciência, a indústria farmacêutica, toda a estrutura hospitalar estava criando situações para tratamento. Isso já existe hoje. A gente tem inúmeros tratamentos, uns mais avançados cientificamente, outros não, mas existem tratamentos já consagrados em UTI. Quando a gente intuba um paciente, a gente está tratando esse paciente. Então a gente tem um monte de tratamentos bacana, eficientes, com anticoagulantes, corticoides, antibióticos, o antimalárico tão famoso. Quer dizer, existem situações de sucesso no tratamento, coisa que em fevereiro e março era uma situação diferente. A vacina era uma situação importante naquela época, que nós não temos vacina. Hoje a gente continua sem vacina, mas com muitos avanços, há promessas e expectativas até em 2020 a gente ter vacina.
realmente tem que ter etapas para a construção de uma vacina, eu falei num outro vídeo, mas é possível que tenha também num prazo mais curto do que outras vacinas. Outra situação bacana, que era uma premissa, uma crença, era o achatamento da curva. Então a gente definiu que a gente deveria achatar a curva para poder ter a capacidade hospitalar. Hoje a gente já sabe que talvez não precise desta maneira tão intensa de prolongar a doença, de arrastar a doença para você poder ter a retaguarda. Outra premissa, que eu tenho chamado de crença limitante, porque foi determinado isso por alguém e virou uma regra, que era assim: a gente só abre depois que passar o pico. Não foi isso? A gente ouviu isso várias vezes e acreditamos firmemente. E aí eu vou perguntar para vocês que pico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma outra tela que fala sobre isso, de que a gente tem dificuldades em entender o pico, exatamente porque a gente tem só 2 a 10% no mundo, inclusive no Brasil, especialmente no Brasil, 2 a 10% de pessoas que já tiveram contato. Então você ouve numa matéria jornalística de que tem muito mais pessoas que já tiveram contato com o vírus do que os 600 mil brasileiros que tiveram a doença de fato. Na verdade, é bom que muita gente tenha tido contato, não é uma notícia ruim como parece quando é passada na imprensa. Na verdade, é uma notícia muito boa. Quanto mais pessoas tiverem o contato com o vírus e efetivamente tiverem imunizadas, em que pese que pode haver mutação do vírus, pode haver outras variáveis, mas em tese a gente está contando de que o vírus se comporta como a grande parte dos vírus e as pessoas vão ter imunidade. Portanto, quando a gente fala que no Brasil a gente tem locais com a maior concentração de pessoas, com 10% de pessoas imunes, com sorologia positiva, com anticorpos, na verdade é um número muito baixo. Eu sonho que esse número seja maior. E por que é muito baixo? Porque a gente está fazendo a lição de casa muito bem feita, aquilo que foi combinado. Vamos nos proteger, vamos usar máscara, vamos ter distanciamento social, apesar de falarem, até gerar um constrangimento de quem sai, quem tem um contato com alguém que está atrapalhando, na verdade a gente só tem 10% das pessoas. Isso é feito por pesquisas, por amostra, como é feita uma pesquisa eleitoral, que você faz a amostragem. Isso é feito em todos os lugares do mundo e os números não são maiores do que esse, exceto na Suécia, que fez um modelo diferente e que tem 25% das pessoas já que tiveram contato com o vírus. Então, com esse conceito, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela de como é que tem evoluído. Esse aqui é um gráfico atualizado de 15 dias atrás. Tem uma mudança aqui, na verdade o Brasil cresceu ainda mais, o Brasil tem crescido aqui, os Estados Unidos já chegou no seu pico, pelo menos naquelas populações, naqueles estados. O grande ponto é que haverá epidemias em outros estados, assim como no mundo inteiro. Isso tem fases, você concentra aqui, você consegue segurar numa determinada região e aí o vírus vai para outro local e aí tem a epidemia em outra localidade. Então você vê aqui, todos se comportaram mais ou menos igual no período. Aqui a gente está falando de Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, e o Brasil ainda numa curva ascendente. Essa curva ascendente porque a gente está fazendo um trabalho eficiente dentro da premissa estabelecida de fique em casa, que é uma premissa teoricamente boa pensando no vírus. Se a gente for pensar em todos os aspectos da sociedade, é uma premissa cruel. É uma premissa cruel. A gente tem que ser mais inteligente nessa decisão e é isso que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho nas sugestões. Aqui mostra para vocês um número muito interessante aqui, que é a evolução por 1 milhão de pessoas. Esse é o número real. Eu vi outro dia na televisão de que o Brasil tinha passado o número de mortes de um determinado país. Nós temos 212 milhões de habitantes. Então, o que nos interessa de fato é o número de mortes por 1 milhão para entender a complexidade. Evidente que são tragédias que a gente tem que evitar a todo custo, mas temos que ter equilíbrio para a tomada de decisão. Vejam só, a Bélgica, que é um país pequeno, com uma população muito pequena, tem mais de 700 mortes por 1 milhão de habitantes. Quer dizer, se tem 1 milhão de habitantes, morreu 700 pessoas de Covid.
Aí você tem Espanha, que tem muito também, Estados Unidos, que é o maior país em relação ao número de mortes, só quando você coloca em relação à população, tem 260. E o Brasil tem 70, 80 mortes por milhão da população, embora isso seja regionalizado. Se você for ver Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, é muito baixo, é 10, 15 mortes por milhão de habitantes. Quando você olha grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem números de 200, 250 mortes por milhão de habitantes. Então, por isso que, a começar, a premissa de que o tratamento tem que ser igual para todo mundo é uma premissa equivocada. A gente tem que tratar diferente quem é diferente. As grandes cidades têm um impacto maior, por maior aglomeração urbana, tem um impacto e uma mortalidade, uma complexidade maior. As cidades pequenas, mais do interior, conseguem ter números muito mais administráveis com a sua situação. Já nessa outra tela é bem interessante porque mostra aqui mortes por dia. No Brasil continua subindo, não dá para dizer que a gente está no pico, não dá para dizer. A gente ainda tem, como a gente tem só uma população pequena protegida, a gente ainda vai continuar tendo. Então por isso tem que pensar na estratégia. Continuamos aqui com mais de 1.000, 1.200 mortes por dia dessa tragédia. Quando a gente olha uma outra apresentação aqui de casos novos, diários, a gente também, isso é um dado muito importante, casos novos diários que aparecem todos os dias, continua estável, subindo. A gente não dá ainda, isso aqui é atualizado, é de 2 de junho, a gente ainda não pode dizer que está diminuindo. Então é por conta disso tudo que a gente tem, eu comecei falando da má notícia. A má notícia é esse luto coletivo de todos nós. A gente perdeu a liberdade, a gente não está em guerra aparente, mas na prática a gente tem cenários de guerra contra o vírus, mas é uma perda, um medo, o medo da morte, a morte assusta todo mundo. Então a gente tem essa sensação de perda de relacionamentos, perda de trabalho, perda de econômica, insegurança em relação ao dia de amanhã, se a gente vai ter a doença ou o recurso financeiro para a sobrevivência. Então isso tudo tem causado problemas de comportamento, desde a negação, que faz parte disso, de você, quando você nega, você está negando a doença, você quer se proteger, até o pânico excessivo, sem compreender o todo e as medidas de proteção que são bastante eficientes. Mudança, a gente está mudando, criando novos hábitos, e isso é um esforço. A gente não está mudando porque foi espontâneo, porque a gente tomou decisões para mudança de vida. A gente está mudando jeitos de fazer as coisas porque não tinha o jeito anterior, não é mais possível. E aí entra Charles Darwin, que eu sempre cito, quando falou da evolução das espécies. Na verdade, sobrevive as pessoas que conseguem, os seres vivos que conseguem se adaptar ao ambiente. E é isso que a gente está fazendo, isso é penoso para nós. Por isso que a gente tem muito sofrimento. Mas eu vou parar de falar da parte ruim, porque eu quero falar da parte boa. Tem uma frase de Drummond, referida ao Carlos Drummond de Andrade, que é assim, eu gosto muito: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então vamos deixar o nosso sofrimento ser opcional e ver as oportunidades e como é que a gente pode mudar todo esse cenário. Então vamos entender alguns dados. Tem um dado aqui que é de um site internacional que mostra números que de uma maneira geral a gente não se atém no dia a dia, mas acho que vale a pena ter. Na tela fica longe, mas eu vou falar para vocês alguns números. Ele chama Worldmeters, um site que mostra indicadores de saúde, de econômicos, de saneamento do mundo inteiro. E alguns dados são importantes aqui. A gente tem 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo, nascendo neste ano de 2020, neste ano até hoje, 5 de junho, não chegou na metade, já nasceu 60 milhões de pessoas. Já morreu 25 milhões de pessoas. 25 milhões. Dessas 25 milhões, 400 mil de Covid. Mas entendo a grandiosidade disso. Covid é cruel, é muito grave, mas outras doenças existem
são fatais e podem ser e devem ser também combatidas. Ninguém quer a morte. Quando a gente vê um pouquinho mais para baixo aqui, a gente fala sobre causas de morte, aqui fala sobre alimentação, água, é um bom site para pesquisa, que fala sobre mortes de crianças abaixo de 5 anos, sobre todas as causas. Aqui a gente tem 3 milhões, mais de 3 milhões de mortes de crianças abaixo de 5 anos, mortes por HIV, 700 mil pessoas. Então HIV, que é uma doença que todo mundo acha que já está controlada, este ano matou mais do que o Covid. O Covid matou 400 mil pessoas, o HIV 700 mil pessoas. De trânsito, 570 mil pessoas. De suicídio, 450 mil pessoas, que é outra situação muito importante que a gente tem que cuidar nessa pandemia. Existe solidão, existe medo, existe falência pessoal, econômica, então a gente tem que tomar muito cuidado com o suicídio também. Câncer, 3 milhões e meio. Então eu quis mostrar essa tela para que vocês entendam de que existe todas as outras doenças, a ciência briga, consegue curar muito, mas as pessoas vivem e morrem. A gente tem numa situação importante aí que é no Brasil, eu falei números mundiais. No Brasil, nascem 2 milhões e meio de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas por ano. Por isso que o Brasil tem sempre lá 1 milhão a mais anualmente da população. E morrem, no Brasil, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil pessoas por ano. Tá? Neste ano, nós perdemos 30 mil pessoas de Covid, que são tragédias familiares, irreparáveis. Mas devem ser colocadas dentro de um contexto como um todo, e é isso que eu quero propor para vocês nas dicas daqui a pouquinho. Então, para a gente entender as dicas, vamos primeiro entender os números que eu estou apresentando. Existem dúvidas, há aqueles que negam a doença e que falam que existe supernotificação da doença e das mortes. E realmente existe mesmo. Às vezes você tem uma pessoa que tinha câncer, um câncer avançado, severo, que morreu porque foi internado por Covid. Acontece e na verdade, é lógico que o Covid foi um fator contribuinte importante, mas existe uma doença de base mais importante ainda, mais séria. Isso é a supernotificação. E existe também a subnotificação, que é o contrário, que é quem tem a sensação do pânico vai dizer que tem subnotificação. Tem casos que a pessoa morreu, teve uma febre, foi para o hospital, não foi feito exame e morreu e não foi atribuído ao Covid. Então todos os números são sujeitos a críticas. Isso aconteceu muito em março, em abril, em maio isso já foi mais regularizado. As mortes estão sendo, os testes chegaram, então está sendo mais possível fazer isso de uma maneira mais assertiva. Vale a pena a gente ver esse slide aqui, essa tela, que mostra para vocês, aqui é onde está o pulo do gato, que não é citado. A gente tem aqui mortalidade de pessoas no Brasil, um dado de 15 dias, 20 dias atrás, mas que a proporção não muda, aonde você tem as crianças com uma mortalidade muito baixa. É óbvio que é uma tragédia familiar se você tiver uma criança morta de Covid, uma tragédia. Mas muitas vezes é associado a outras doenças. Aquela criança, boa parte das vezes, tem outras doenças e que o Covid agravou. Quando você vai para o foco principal de mortalidade, você tem aqui que 70% das pessoas têm mais do que 60 anos. Aí alguém vai falar, Marco, você está falando então que mais de 60 anos pode morrer? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que cuidar deste público aqui, de uma maneira muito efetiva, de uma maneira muito dura, de uma maneira exaustiva. É esse público que a gente tem que proteger. E esse público também, especialmente em quem tem as doenças crônicas. E aí entra essa outra tela mostrando que acima de 60 anos, é o que está aqui em laranja, vocês vejam que acima de 60 anos a grande mortalidade por doenças do coração, por diabetes, por problemas pulmonares, e assim vai, por imunodepressão, obesidade e tal. E em azul são abaixo de 60 anos, quer dizer, pessoas que morreram abaixo de 60 anos, mas que tinham doenças crônicas, que justificam esse número aqui de cima que eu mostrei para vocês. Então, onde eu quero chegar? A gente tem que cuidar dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis?
são os idosos, especialmente acima de 55, 60 anos, que passam a ter um risco maior, e as pessoas com doenças crônicas, o diabético, o asmático, o obeso, o cardiopata. Essas pessoas têm uma possibilidade estatística, isso é ciência, dado real, de morrer. Então esses são os vulneráveis. Ah, mas e o garoto de 15 anos que joga bola todo dia, que é saudável e tal? Esse, se ele tiver a Covid, a chance de ter complicações é muito próximo do zero. Ele pode até ter um sintoma ruim, mas é muito próximo do zero. E aqui eu continuo mostrando o mesmo tipo de gráfico de outras populações, né? Então, por exemplo, aqui na Itália, 95% das mortes, 95%, no Brasil foi 70%, porque o Brasil é uma população mais jovem. Na Itália, 95%, que é uma população envelhecida, foi acima de 60 anos. É muito significativo isso. Quando você vai em outros países, aqui Espanha, a mesma coisa. Espanha tem também uma população equivalente à da Itália, também é mais de 90%. Se você for e tem uma questão regional importante. Vejam a Espanha, aqui é o mapa da Espanha. Aonde que a coisa aconteceu? Em Madrid e em Barcelona, porque são megacidades, aonde tem muita população, aonde o vírus se transmite de uma maneira mais importante. E aqui para mostrar também Estados Unidos, aonde a gente tem também um número significativo de pessoas acima dos 65 e 85 anos de idade. Olha lá, faixa etária dos mortos, aqui essa soma aqui vai dar 80%, é acima dos 65 anos de idade. Então aí você vai me falar, tá bom, Marco, mas e qual é a boa notícia? A boa notícia, de uma maneira muito objetiva, é que a gente tem que ser mais inteligente. Se a gente fecha tudo, a gente não cria imunidade nas pessoas. Só vai acontecer isso quando a gente tiver vacina, que não sabemos quando vai ser. Aquelas premissas que eu coloquei no começo do vídeo, de não ter hospital, de achatamento da curva, de não ter tratamento, isso a gente já conseguiu resolver parcialmente. Há muitas dúvidas ainda, mas a gente já conseguiu resolver. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente, não adianta liberar agora de uma maneira plena. Então olha, o idoso de 70 anos pode ir na feira. Desculpa, não pode. O idoso de 70 anos não vai na feira. O idoso de 80 anos não vai mais caminhar no parque ou fazer qualquer outra coisa em coletividade. Ah, mas e a criança de 10 ou de 15 anos? Devia estar na escola. Eu acabei de mostrar para vocês os números. São essas pessoas que, se tivessem atuando, os jovens eu estou dizendo pessoas até 40, 50 anos, sem doença crônica. Pessoas saudáveis, bem ativas, essas pessoas, se tiverem plenas na sua capacidade, evidente, vai usar máscara, vai ter todos os cuidados, mas aos poucos essas pessoas vão se contaminando. Essa é a palavra, aos poucos elas vão se contaminando, não é para ser tudo de uma vez. Vamos usar a inteligência. Aos poucos elas se contaminam, vão criando imunidade e a gente deixa os nossos avós, as pessoas, os nossos pais mais velhos em casa, infelizmente. Mas se isso acontecer, a gente termina esse processo e protege eles, porque o garoto contaminado, não acontece nada com ele, cria anticorpo para proteger o idoso. Se a gente não fizer isso, a gente só vai parar esse processo quando a gente tiver 60%, 70% de imunidade natural. A gente está há 3 meses e não temos 10% de imunidade natural. Dá para entender isso? Então, assim, eu realmente estou aqui entusiasmado porque eu acredito que a gente não pode fechar tudo, não é inteligente fechar tudo, porque o problema continua existindo e você adia o problema indefinidamente. E abrir tudo e falar para minha mãe de 80 anos de idade ir na feira fazer compra, não faz o menor sentido. E é essa mensagem que às vezes é passada por aí, de que agora pode. Não pode. Tá claro? Eu gostaria realmente, se você tiver dúvidas, pergunte, critique, dê a sua opinião no nosso canal Performance, porque pode contribuir, eu posso dar a minha opinião. Evidente que a minha opinião não é dona da razão, evidente que não, mas eu estou baseado em ciência, em estudo de epidemiologia, naquilo que acontece com as doenças virais o tempo inteiro. Então, a boa notícia é de que a gente tem saída. E a isso a gente chama de isolamento vertical. Ficou feio falar de isolamento vertical, mas é isso. É outra coisa importante, a cidade de São Paulo tem que estar
fechada, porque ali tem um surto importante, ou para o bairro, talvez, dos bairros mais vulneráveis, é inteligência. Bloqueia quem precisa ser bloqueado, abre quem pode ser bloqueado. O interior de Santa Catarina tá tudo razoavelmente bem lá, lógico que tem doente lá também, mas é uma situação mais administrável. Não pode parar a economia no interior de Santa Catarina. Manaus, que teve uma crise muito séria, é muito importante o exemplo de Manaus. Manaus teve uma mortalidade assustadora, inclusive por falta de recursos médicos. Mas vamos ser sinceros, os recursos médicos já não existiam. A gente paga o preço das administrações e da falta de recursos em muitos lugares do Brasil. Então não foi só o Covid que extrapolou. Eu sou médico, eu cansei de dar plantão em hospital onde você não tinha leito e não existia Covid. Tá certo? Você não tem leito para todos os casos e o médico administra isso. Isso já é uma prática pouco desejável, mas é uma prática habitual no Brasil. Então, para finalizar, na verdade, a proposta é: vamos cuidar de quem é mais vulnerável. É isso. E quem não é, vamos botar para ir se contaminando aos pouquinhos e criar a imunidade o mais rápido possível para a gente poder chegar em agosto e setembro e poder liberar os nossos pais. Se não, no Natal eles vão continuar trancados. Aí tem uma lição de casa bacana. Vocês vejam que eu coloquei ali o fator de risco. Quem é o fator de risco? São as pessoas que têm doenças crônicas. E eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas aulas, nas palestras, que você viverá 100 anos. É o tema da minha palestra, quando a gente fala você viverá 100 anos, o que a gente está dizendo? E se você tratar as suas doenças crônicas, tiver bons hábitos de saúde, é uma grande oportunidade que a gente tem para valorizar aquilo que os médicos falam, que é difícil de fazer, mas que é comer direito, ter um sono adequado, fazer exercício, tratar as doenças crônicas, se manter dentro do peso. Se você fizer tudo isso, você não seria um fator de risco agora. Então vamos aproveitar, quem está nessa situação vai voltar aos seus cuidados para poder ter numa próxima epidemia, que é possível que tenha, a gente não ser vulnerável. E eu tenho a última frase, é uma frase de Érico Veríssimo, eu gosto sempre de pessoas inteligentes, e ele fala assim: felicidade é a certeza de que a vida não está sendo inútil. O que eu estou fazendo aqui é isso. Eu acredito no que eu faço, eu acredito na educação, nos bons hábitos de saúde, pensando em longevidade, pensando em bem-estar, pensando em felicidade. Então, fazer esse vídeo aqui é um grande barato, é uma grande alegria, uma grande felicidade, porque eu não me sinto inútil, eu me sinto útil para quem chegou até aqui. Um vídeo longo, hoje os vídeos são curtinhos, mas esse merecia ser longo, porque tem todo um racional das coisas ruins e das boas soluções. Então, um beijo a todos, com muito carinho, até o próximo vídeo. A gente posta toda terça e quinta sobre performance, produtividade e saúde. Até mais.